Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar das coisas que agradam a Deus. Uma delas é que quando começamos uma tarefa, quando começamos algo, que devemos ir até o fim. Quantas coisas, quantos projetos, quantas tarefas às vezes iniciamos e deixamos pela metade. Muitas pessoas começam as coisas com maior entusiasmo e tem às vezes pessoas a seu redor e que também ficam entusiasmadas, mas quando chega na metade do caminho, elas às vezes desistem. Aí uma desiste, outra desiste, e aquela que está fazendo, ela acaba às vezes ficando desanimada e acaba ficando largando as coisas pela metade e não recebe aquilo que Deus preparou para a vida dela, porque ela não foi até o fim. E muitas pessoas, elas recebem a sua porção dobrada, as suas bênçãos, porque elas persistem no trabalho para se concluir uma obra, para se concluir um projeto, para uma pessoa às vezes terminar os estudos, um trabalho que está fazendo, ou manter mesmo a sua casa em ordem, em organização. Às vezes o trabalho, quando a pessoa está no trabalho, está fazendo o seu trabalho e depois chega outras pessoas e fala: por que você continua fazendo, se esmerando no trabalho, se o seu chefe, se o dono da empresa, a dona da empresa não te valoriza? E a pessoa às vezes vai esmorecendo e deixa de lado, e às vezes está chegando uma promoção e a pessoa acaba perdendo a sua promoção. Temos que ter muito cuidado com o que Deus nos entrega e continuar, mesmo que às vezes o entusiasmo não seja o mesmo, mas devemos pedir a Deus força, bom ânimo e continuar aquilo que Deus nos entregou, mesmo que já tenha parado por algum tempo, mas volte, peça a Deus, vamos pedir a Deus para que voltemos para os caminhos que Ele nos colocou. Nunca diga que é o fim. Mesmo que você deixou alguma tarefa pela metade e não sente ânimo para fazer, para voltar a fazer, mas dentro de você o Espírito Santo de Deus fica falando: volta, vai fazer porque é seu, porque você precisa. Tem uma voz dentro da gente falando para a gente prosseguir, para a gente não parar. Olha o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 2, versículo 6 em diante. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido.
De repente, quando caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. E Eliseu recebeu a porção dobrada do espírito profético de Elias, porque ele foi até o fim. Ele não caminhou com ele até um pouco, mas ele foi até o fim. Elias tinha dito para ele: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. Quando você vai até o fim em algo que Deus te entregou, você recebe. No final, você recebe a bênção tão esperada. Tem coisas que parecem muito árduas, tem coisas que parecem difícil e parece que nunca vai acontecer. Imagine, para aquele profeta, olha o que ele pediu. Era impossível aos homens, mas para Deus o que é impossível? Ele pediu o espírito profético, que ele fosse herdeiro. Você já pensou? A maioria das vezes as pessoas pensam em dinheiro, as pessoas pensam em ter coisas materiais. E olha o que ele pediu. O que você fica pedindo para Deus? Devemos pedir a Deus, abaixo de Deus, primeiro a saúde. Primeiro Deus, depois a nossa saúde. Com saúde, quando uma pessoa está com saúde, significa ela está com saúde física, mental, emocional e espiritual. Ela tem bom ânimo para fazer tudo. Aí é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Primeiro, fazer as coisas que agradem a Deus, nada que desagrade a Deus. Devemos nos policiar com isso todos os dias. E agrada muito a Deus quando uma pessoa ela pede saúde, para ela cuidar das coisas que Deus entregou para ela. Que ela não fica focada só nas coisas materiais, mas sim pelo prazer de agradar a Deus, para que o nome do Senhor seja louvado através da vida dela. Uma pessoa saudável, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa que tem bom ânimo e ela faz as coisas para Deus, ela mostra alegria, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. É um dos frutos do Espírito Santo de Deus, a alegria. E ela tem paz dentro de si. E ela faz tudo com amor, porque o principal, o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Imagine uma pessoa trabalhando numa empresa sua. Você tem uma empresa e tem uma pessoa que faz as coisas na sua empresa com amor, com zelo, com gratidão por aquele trabalho. Você vê que a pessoa se esmera. Foi assim que Elias viu Eliseu do seu lado. Então, quando uma pessoa tem a bênção de ter pessoas do seu lado com saúde, pessoas bem dispostas, pessoas que têm amor e temor ao Senhor, ela faz o seu trabalho com gratidão e o trabalho ele rende. Então, abaixo de Deus devemos pedir saúde. Por quê? Uma pessoa com emocional abalado, ela não tem bom ânimo para fazer as coisas, para terminar as tarefas. Uma pessoa com a saúde física abalada,
ela pode sentir muitas dores e mesmo que ela tenha vontade, ela não vai conseguir fazer da maneira que ela faria se ela não estivesse sentindo dores. Então a nossa saúde é primordial, abaixo de Deus, a nossa saúde é tudo. Com saúde, amor, paz, alegria no coração, paciência, domínio próprio, as coisas, o trabalho rende. A família é uma família de paz, uma família de prosperidade. Aquelas pessoas que têm muitos problemas de saúde na família, às vezes um adoece, aí depois o outro, começa a mexer nas finanças. Olha que coisa triste. Então, às vezes uma pessoa ela tem até muito dinheiro, mas acaba gastando o dinheiro com a saúde, porque por falta de saúde, aquele dinheiro vai embora. Quantas pessoas você vê na internet, às vezes pedindo um remédio caríssimo para um membro da sua família. Então, o nosso tesouro abaixo de Deus é a nossa saúde. A nossa saúde e pedir para Deus sempre, sempre o bom ânimo para que façamos aquilo que Deus nos entregou. É tão bom quando a pessoa está com saúde, está bem na família e ela tem bom ânimo para fazer suas tarefas e isso agrada a Deus. E todos olham e falam, nossa, como essa família é abençoada, como essa família é feliz, ela é protegida. Problemas todos têm, todo mundo tem. Mas Deus, ele entra com providência, principalmente na vida dos seus filhos e filhas, que fica até o fim. Eu não desisto, fala, eu não desisto. Eu peço a Deus, eu louvo a Deus, eu engrandeço o santo nome do Senhor e eu vou até o fim naquilo que Deus me entregou para fazer. Não desista do que Deus te entregou, porque se Elias, ele estava dizendo, se você permanecer comigo até o último instante e completar o que começou há muitos anos, então poderá ter o que você pediu para Eliseu. Muitas pessoas pedem coisas e depois não estão dispostas a fazer o que é necessário para terem seus pedidos concedidos. Pedir é fácil e às vezes você recebe a bênção, mas cuidar para que as coisas sejam finalizadas, aí é outra história, porque quando começa é sempre empolgante, né? A gente começa com empolgação, vem acompanhado de zelo, de entusiasmo, e no início muita gente às vezes está ali dando força, é isso aí, vai, tá tudo bem, é legal. Às vezes é um curso, às vezes a pessoa termina um curso e ela, ao invés dela colocar aquela nova, pega o diploma e ao invés dela já partir para dar o outro passo na vida, ela estudou, ela pega o diploma e ela se acomoda naquilo que ela estava fazendo. Ela não vai honrar aquilo que ela recebeu, ela não vai atrás. Aí se passa o tempo, muitas pessoas não se realizam na área e não se especializa mais, e elas continuam naquele lugar que estava, porque o emprego, não, eu estou empregada, então eu vou ficar só com isso, e depois eu procuro, depois eu vou melhorar, e vai passando o tempo, e aquele diploma que ela recebeu, ela coloca na gaveta, e aí? Quando é depois, aí começa a reclamar, porque não houve mudança, porque não teve transformação, mas Deus é um Deus de movimento. Se nós começamos algo e não damos continuidade, aquilo não agrada a Deus, porque ficou guardado. É como aqueles homens que cada um recebeu seus talentos e guarda lá
enterra os seus talentos, foi, enterrou, e depois é cobrado. É cobrado para a pessoa mesmo, porque a pessoa poderia estar ganhando melhor, poderia estar numa situação financeira melhor. Aí ela começa a reclamar. Ah, mas não teve oportunidade. Claro que teve. E Eliseu, ele recebeu em dobro o espírito profético, a bênção, foi em porção dobrada do profeta Elias que ele recebeu. Por quê? Ele não pediu algo material, ele pediu algo mais precioso. Quando você pede algo como a sabedoria de Deus, o discernimento para discernir o tempo certo, discernir as coisas, para que você entenda, pedir a Deus para que o Espírito Santo de Deus nos mostre o que precisamos. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos o que precisamos. Não o que queremos, mas sim o que o Senhor sabe que é melhor para as nossas vidas. É essa a nossa oração, é esse o nosso pedido. Mas não te afasta, Senhor. Não te afasta de nós, não nos deixa parados, estagnados. Precisamos louvar teu nome, Senhor, aqui na terra. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que teus filhos e filhas, que nós tenhamos sabedoria que vem do alto, que tenhamos o temor do Senhor, que saibamos discernir o tempo certo, as tomadas de decisões, seja sempre com o aconselhador, o Espírito Santo de Deus, e que até o final das nossas vidas agrademos a Ti, Pai. É isso que precisamos, agradar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e que a nossa vida faça diferença na vida de milhares de pessoas, que o nosso comportamento, que as nossas obras, as obras de nossas mãos tenha prosperidade para que possa atingir outras pessoas, para que sejamos tão prósperos, que a nossa prosperidade possa ajudar milhares de pessoas, porque o que é impossível para Deus, o que Eliseu pediu para Elias era impossível para os homens, para Deus nunca foi impossível. Então, Senhor, nos capacita, Senhor, e nos faz prosperar grandemente para a Tua glória, para que o Teu nome cresça através das nossas vidas. E não deixa, Pai, que Teus filhos parem no caminho, que façamos a Tua vontade até o fim. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo pela Tua proteção, provisão, a nossa saúde e a nossa prosperidade, para ajudar os nossos irmãos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Para a glória de Deus.